Ele tentou matar Billy Graham, mas no final ele acabou entregando a sua vida totalmente para Jesus. Essa história é sobre um ex-líder de gangue, George Palmer, e seus comparsas. George naquela época era considerado como um violento e cruel líder de gangue. E desde criança ele passou a odiar Deus porque culpava ele pela morte de seu pai. O pai de George ele morreu na Austrália depois de plantar 100 cerejeiras. Teve um ataque cardíaco, porém foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não puderam salvá-lo. George disse: "Nunca vou esquecer quando disseram que o meu pai havia morrido. Lembro de ter subido em um lugar e gritar com Deus: eu te odeio. Eu odeio você de todo o meu coração. Eu nunca vou te amar." A partir daquele momento, a raiva de George só cresceu. Se tornou um encrenqueiro no seu bairro a partir daquele momento. E em sua juventude, George, ele passa a liderar uma gangue violenta que naquela época prejudicou muitas pessoas. E foi em 1959 quando ele soube que Billy Graham estaria ali para pregar o evangelho em uma grande cruzada. Eles que já odiavam a Deus e até o cristianismo, ele diz que Billy Graham representava aquilo que ele detestava. E a força do ódio dele era tão grande que George e sua gangue foi até a cruzada para poder matar Billy Graham. Armaram uma grande emboscada no meio daquela multidão quando George ouviu uma voz falando com ele. "O que você está fazendo aqui, George?" Ele virou para trás para ver quem falara com ele e ele viu que não tinha ninguém falando com ele. E então, no seu coração, ele entendeu que foi Deus que estava falando com ele e ele disse: "Ok, eu sei que é você, Deus. Você levou meu pai e me machucou muito. Por que é que eu deveria te amar?" E então Deus responde para George: "George, eu não levei seu pai para machucar você. Eu nunca te machucaria." Então, naquele momento, George, ele chora imensamente até soluçar. Naquele momento, ele ouve Billy Graham fazendo o apelo. Naquele momento, George, ele larga sua pistola naquela grama e correu para a frente e aceitou a Jesus. Não só ele, pois 9 dos 10 que ele tinha levado com ele também aceitou a Jesus. E a partir daquele momento, George teve a sua vida totalmente transformada. Tanto que em 1967, ele começou a servir o Exército da Salvação e ele disse: "Can take a situation like we were in, and he can change your life completely. And I thank him every day for that. I really do."